grande é a batalha que vivemos dia a dia, segundo a segundo. Penso eu que nem mesmo estando no leito, em nosso sono diário de descanso, o nosso eu interior tem descanso. É uma guerra travada desde o princípio, desde o início dos séculos. Quem poderá nos livrar do corpo desta morte, dessa batalha que vivemos em nossos membros? Essa batalha entre o que quero e o que posso, o que quero e o que não quero, essa guerra espiritual em que se travada entre o meu espírito e a minha carne. Como podemos nos livrar? Como nos escreveu pelo Espírito Santo de Deus o apóstolo Paulo, que diz em Romanos: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido, subjugado ao pecado. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, não faço o que quero, mas o que aborreço, o que não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Mas por quê? Como? Como isso pode acontecer? Tenho como certo que quem não vive essa batalha diária não está em Cristo. Por que eu afirmo isso? Porque a própria Escritura nos revela o quê? Que quem faz com que eu, o homem, perceba o pecado é o Espírito Santo de Deus. Ele é que convence o homem do pecado. Logo, se eu não consigo ser convencido do pecado, então eu não estou escutando a voz do Espírito Santo de Deus. Mas se eu aceitei ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, se eu entendi o sacrifício que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário, onde Ele se entregou, se despojou do ser celestial, de ser Deus, por instantes, para que estivesse 100% na carne, e disso resultasse a minha salvação. Se eu aceitei isso, se eu entendi isso, Ele me enviou o seu Espírito para que me convencesse do pecado. Então eu concordo com o apóstolo Paulo, que diz: logo, agora quem faz isso, quem faz o que não quero, não sou mais eu, mas o mal que habita em mim. Isso é, na minha carne não há bem algum, como nos revela a palavra do Senhor. Se eu não entender a minha pequenez diante deste mundo espiritual e me dobrar na presença de Deus, me subjugar à potente mão de Deus e à sua palavra, eu não tenho força para resistir ao pecado. Logo, o que quero, acabo não fazendo. O bem que eu queria fazer, acabo não fazendo. Mas o mal que eu não queria fazer, eu faço. Então, quem faz, concordo com Paulo, que não sou mais eu, mas o mal que está comigo. Para um entendimento prático, vou comparar a um vício.
O tabagismo, o cigarro. Nada na Bíblia me diz que fumar seja pecado. Porém, se eu analisar com o meu entendimento, eu entendo que o cigarro pode me causar câncer. O cigarro me traz inúmeras doenças, enfermidades, até mesmo impotência. Nem mesmo, quem sabe, poderei seguir a minha geração, deixar uma herança a Deus de um filho, por causa do tabagismo. E a Bíblia nos fala que o meu corpo, que eu aceitei a Cristo, agora quem vive não sou mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então eu sou logo o templo do Espírito Santo de Deus. E se esse vício que eu citei, o cigarro, pode me causar doenças, enfermidades, ele suja o templo de Deus. Então, como vai habitar a luz e as trevas em um mesmo espaço? Não há como. Então agora, quem fuma, já não sou mais eu se eu estou em Cristo, mas sim o mal que habita em mim. E como disse o profeta João Batista, que eu devo diminuir para que Cristo cresça em mim. Então, eu me apequeno, eu recebo e entendo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo me convença do pecado e o Espírito Santo me livre desse vício. Isso foi só um exemplo para um entendimento de como pode ser distorcido o meu entendimento pelo pecado. Outro problema diário, o sexo. Nós sabemos que pela palavra de Deus, escrita por vários homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, fala que sexo somente em casamento. Que sexo fora do casamento não agrada a Deus. E que o sexo é um manjar feito pelo Senhor para aqueles que o amam e o seguem. Tudo isto é bíblico. Mas se eu tenho sexo antes do casamento ou dentro do casamento com uma pessoa que não seja minha esposa ou meu esposo, quem está fazendo isso? O templo do Espírito Santo de Deus pode compactuar com a prostituição? Porque o sexo fora do casamento é uma prostituição. Eu prostituo, eu vendo o meu corpo para o pecado, buscando amor, mas vendendo na verdade ao pecado. Então quem faz isto já não sou mais eu, mas o mal que habita em mim, dentro dessa batalha espiritual que todos vivem. Todos, o mesmo sol nasce para todos, justos e ímpios. Os justos são tentados, mas devem resistir, se estão no Espírito Santo de Deus. E o ímpio é tentado. E agora, como o ímpio resistirá sem o Espírito Santo de Deus? Quem poderá livrar o seu corpo dessa morte, dessa prostituição ao pecado? Ora, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, escreveu o apóstolo Paulo. Com efeito, o querer o bem está em mim,
Eu quero fazer o bem, mas o efetuar o bem não está. Somente se guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Então devo, como João Batista, diminuir dia a dia para que Cristo cresça dia a dia em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra o meu entendimento e me levando cativo, preso à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. O seu entendimento, o meu entendimento, serve a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o Espírito tem que superabundar em nós, para que o Espírito Santo de Deus governe o meu entendimento e guie a minha carne para a luz da salvação.